Boa noite, graça sobre graça de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Amém? Gente, eu quero trocar uma ideia com vocês sobre algo bacana que está na minha mente há bastante tempo. Talvez seja a parábola mais lida ou mais pregada do Evangelho de Jesus, os quatro evangelhos. Está lá em Lucas, no capítulo 15, do versículo 11 em diante, ao 17. A gente lê essa parábola, é difícil a gente ler ou ouvir e não nos colocarmos na posição desse filho pródigo. Geralmente nós, homens naturais, com a nossa natureza pecaminosa, né? Tudo bem que já foi paga por Cristo na cruz, mas herdamos do Adão, natureza adâmica. A gente se coloca logo nessa posição de o filho pródigo, o filho desobediente, o filho que não é digno, enfim. Mas nós vamos entender, pelo menos eu entendo dessa forma, que a parábola do filho pródigo, ela não trata do filho pródigo. A palavra do filho pródigo, ela não trata de mim e de você. Assim como mais adiante eu vou trocar uma ideia com vocês sobre Jonas, né? Um livro teoricamente fictício, né? Um profeta menor, em que não trata de Jonas, nem trata de Nínive, do povo assírio, que oprimiu e destruiu Samaria. Mas isso é papo para uma outra história. A ideia que eu quero trocar com vocês hoje, eu vou contextualizar a parábola lá de Lucas, em Mateus, capítulo 7, do 7 ao 11. Fala assim: na minha Bíblia, a Estudo de Genebra, ela tem o título de Jesus incita a orar, ou Jesus estimula, provoca. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhes-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. A gente sabe que a parábola do filho pródigo trata numa narrativa que foca a gente naquele cara que é a ovelha negra da família, em que falou: pai, olha, tudo isso aqui é meu. Então antes que o senhor morra, eu tenho direito. Tá falando isso aqui. Aqui está se falando de legalidade, lei. Dá o que é meu e eu, vou picar a mula, eu vou vazar e vou viver a minha vida com aquilo que é meu. Quando o senhor morrer, fica tudo aí pro meu irmão, porque é a parte dele. E o pai, com muita tristeza, dá aquilo ao filho, e todo mundo sabe que o filho vai e torra todo o dinheiro com prostituição, com luxúria, com coisas que não são essenciais para a sua vida. Isso a gente pode falar aqui num contexto natural, né? No horizonte humano, como a gente pode falar aqui num contexto principalmente espiritual. Correto? Aí o filho vai e quando acaba tudo, aqueles que se diziam amigos não são amigos, né? O mundo tem uma expressão muito... eu não concordo, tipo, amor de verdade, amigo de verdade. Pô, se não é amor de verdade, é ódio. Se não é amigo de verdade, é inimigo. Então, eu acredito que seja amor genuíno. Amigos leais. Então, aqueles caras vazam e ele não tem para onde ir, tem vergonha de voltar para o pai, vai lá, procura um emprego e vai trabalhar para uma outra pessoa que tem tantas posses quanto o seu próprio pai, e ali ele vai cuidar dos porcos, não que seja demérito aos criadores de porcos aqui, né? Mas para a posição que ele vivia, né? Ele vai dar comida aos porcos, viver em meio a todo aquele mau cheiro, aquela caatinga, aquele fedor, né, condições precárias. E ali tem dias que ele não tem nem o que comer, que ele come da lavagem dos porcos. E todos nós sabemos que a lavagem são restos de comidas,
o que se corta de verdura, de legume, aquilo que se deixa no prato, né? Quem trabalha em restaurante sabe muito bem disso. É jogado e dado aos porcos, tudo misturado, com bocejo dos outros, enfim. E aí ele come da bolota, desse resíduo de comida, essa sobra dos outros. Tem um dia que ele para, ele pensa, caraca, eu vou voltar para casa do meu pai, porque lá eu tinha tudo. O que é que eu vim fazer aqui? Se eu for empregado na casa do meu pai, eu sei como eles são tratados lá. Eu vou ser 1000 vezes mais bem tratado do que aqui. E aí ele caça o rumo de casa, o caminho da roça. Chega em casa, à distância, o pai dele observa. Aquele cara ali é o meu filho, olha o jeito dele de andar. Porque o pai, ele conhece o filho. Eu sou pai de 6 filhos. Eu conheço cada um deles, os trejeitos e as peculiaridades de cada um deles, os traços de personalidade. E ali ele chama os servos e ele corre e dá toda a honra e abraça e manda matar o melhor animal, o maior animal, manda preparar a melhor roupa, pegar o anel do concerto, coloca no seu dedo. Há quem pregue que cada selo são 12 pedrinhas daquelas ali, tem um significado. Enfim, são riquezas das mensagens que Deus coloca no coração das pessoas. E o filho que está com ele ali o tempo todo, ele fala, poxa pai, eu não estou satisfeito com uma parada dessa, pô. Fulano foi embora, gastou tudo e agora está voltando. Só que o outro voltou com o intuito de ser empregado do pai, tamanho tratamento de humilhação que ele passou. E o pai, meu filho, teu irmão tá voltando agora, é pra gente se alegrar, porque ele tá vivo. Naquela época não tinha celular, naquela época não tinha internet, naquela época não tinha e-mail, naquela época não tinha nem carta. Talvez um pombo correio para quem tivesse muito dinheiro, para criar e manter os pombos e treiná-los. Então o que acontece? E o filho ficou todo bochechudo, né? Mimimi, de becinho e tal. Mas aqui eu não quero falar nem do filho que foi-se e voltou. E nem quero falar do filho que ficou e ficou mal satisfeito com o retorno do seu irmão. Não que ele não amasse o seu irmão, mas nós somos seres humanos dotados de sentimentos naturais. E ele se doeu por ele se doeu pela atitude do irmão, ele se doeu até pelo próprio pai, que foi, na visão dele, injustiçado. Eu quero falar aqui do pai. Para mim, a parábola do filho pródigo, ela trata-se do pai. O pai que perdeu um filho e esse filho retornou e ele nunca tirou o seu filho da cabeça. Eu quero falar para você, porque eu tenho passado por esse processo na minha vida, mais ou menos uns 4, 5 meses, em que Deus não tem nada que vai tirar você do amor de Deus. Quando Paulo cita lá que nem a profundidade, né? Inclusive o meu apóstolo Gleison, do Ministério Graça sobre Graça, sem saber que isso já estava no meu coração, ministrou ontem à noite, no domingo, sobre isso. Deus não se afasta de você por nada que você faça de errado. Ele te ama, Deus não tem raiva de você. Ele não vai nos livrar das consequências, e as consequências o filho pródigo passou. Ele foi humilhado, ele comeu porcaria, ele perdeu roupa, ele perdeu sapato, talvez ele tenha apanhado, enfim. Deus também não vai ter raiva do filho que ficou de becinho, chateado por não entender. Deus, ele te ama, ele me ama, independente do que nós possamos fazer. Gálatas 6, 7 e 8 fala que enganoso é o coração... Não, perdão, isso é Jeremias. Fala que Deus não se deixa zombar, enganar, escarnecer, zoar, mangar. Tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Então, assim, por mais que nós façamos coisas erradas, nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, temos que arcar com a consequência dela. Mas Deus, ainda estando nós errados, ele nos ama, ele nos abraça. Então você que não se aproxima de Deus, que não se volta para Deus, seja você afastado do Evangelho, né? Seja você nunca foi evangélico ou cristão na sua vida, ou seja um cristão meia boca a vida inteira, seja como um católico, seja como um protestante, enfim, qual seja o título daquilo que te nomeiam, ou que você se autonomeia, Deus nunca vai deixar de amar você. Ele está me provando isso. Eu tenho um passado triste, feio, talvez pior do que aquele filho pródigo. Eu fui dotado, nutri, desenvolvi sentimentos pernósticos, nocivos, ruins, até peçonhentos, mais até do que aquele filho que ficou lá e não ficou satisfeito com o retorno do irmão. Mas Deus em todo o tempo me amou e Ele me ama. Me ama, Deus
Me ama, canta Batista da Lagoinha. Deus, ele te ama, e a única coisa que vai e pode te afastar do amor dele, ou melhor, me permita me corrigir, de usufruir o amor dele, porque o amor dele não se vai, permanece, nós que nos afastamos, e isso da definição do que é a palavra morte, biblicamente falando. Morte não é eu perder a minha vida ou sair do meu corpo. Morte sou eu me afastar de Deus. A partir do momento que eu me afasto do meu Criador, eu estou morto. Espiritualmente, para haver uma morte em consequência disso física, é uma questão de tempo. Até que nós reconheçamos, olhemos para ele e falemos, eu quero esse amor que é meu por direito, porque o Senhor me ama. Então, Senhor, eis-me aqui, me ama. Você quer entender como é que é o amor de Deus? Quando Deus fala de diversas formas aqui na Bíblia, em que o seu amor, aliás, que nós, longe deles, estamos lascados, numa linguagem bem nordestina, estamos ferrados. Não é que ele está dizendo assim pra gente, olha, se você se afastar de mim, eu vou te punir, eu vou te matar, eu vou te castigar, eu vou te bater. Não é isso. Vamos entender de uma maneira bem clara, porque eu aprendi dessa forma. Imagina o peixe no mar. E a água, o mar, fala para ele assim, peixe, se você estiver fora de mim, você está lascado. Como poderei viver, né? Diz a musiquinha, sem a tua companhia, ou seja, sem o mar. O peixe fora d'água, ele morre. O homem fora de Deus, ele morre. O que nós precisamos entender na nossa vida é aquela alegoria do cão preto, nada contra a cor dos animais, do cão preto com o cão branco. E ambos estão amarrados numa distância que não dá para eles se encontrar. E você é responsável por alimentá-lo. E você vai levar se você alimentar o cão branco todos os dias, ou melhor que o cão preto, ou não alimentar o cão preto e vice-versa, um vai definhar e vai morrer, vai enfraquecer. O outro vai se fortalecer, vai criar vigor. Mesmo assim é na nossa vida. Qual é o Deus que você está alimentando dentro de você? É o teu próprio eu, é a tua concupiscência, é o teu desejo desenfreado de praticar a desobediência, o pecado, a vontade da tua carne, né? Que é prazer, prostituição, egoísmo e por aí vai, maldades. Ou você está alimentando o Deus branco, que tem tudo de bom para te dar, por mais que você tenha se afastado dele e retornado na sua concepção sem merecimento nenhum, ou por mais que você nunca tenha se aproximado dele e acha, poxa, não foi a ele a vida inteira, por que eu vou agora? O que ele vai achar de mim? Ele vai achar de você o seguinte, vinde, filho amado, que eu preparei a melhor roupa e o melhor banquete para você. Goza daquilo que eu te dei, das benéficias que eu tenho preparadas para ti. E foi você que nunca veio a mim, ou foi você que foi embora. Volta, venha, porque eu tenho tudo de bom para te dar. Eu sempre estive aqui. A maneira que você vai encarar Deus, e eu tenho entendido isso na minha vida, talvez seja a maneira como produto de um meio daquilo que você foi criado. Se foi criado no orfanato, se você foi criado nas ruas, se você foi criado por um pai muito duro, muito rígido, que não por maldade, mas que te disciplinar exacerbadamente, e às vezes passou de limite, é essa maneira que você vai encarar Deus. Você tem que desmistificar isso daí, você tem que derrubar, quebrar esse paradigma. Isso é um muro que foi criado, e eu estou passando por esse processo e tenho dificuldade, mas eu estou encarando Deus, porque Deus ele tem se mostrado presente na minha vida com o seu amor. O maior amor de Deus foi Cristo Jesus, foi ele dar o seu próprio filho para morrer na cruz. E tudo já foi pago lá, porque como eu citei, por um homem só entrou o pecado do mundo e a desobediência, que foi Adão. Só que por um outro homem veio a justiça através do amor, do sacrifício vicário e da sua morte e sua ressurreição, que é Jesus, o Filho de Deus. Se aproxime de Deus através de Jesus. Clame pelo Espírito